Olá família, olá a todos, boa noite a todos. Nós estamos aqui gravando esse vídeo para recapitularmos a lição dessa semana. A lição dessa semana vem falando de duas histórias fantásticas, né? Noemi e Ruth, e sobre a vida de Esther também, né? Como eu falei, a lição dessa semana está fantástica, né? É fenomenal, então não podemos perder. E Deus tocou no meu coração para que eu possa vir aqui tá fazendo um pequeno resumo, né, em forma de vídeo, para que todos vocês possam ter a oportunidade de estar acompanhando. Aqueles que estudou, recapitula, e aqueles que não estudou possam estar aprendendo um pouco mais. Mas antes disso, quero apresentar para vocês camisa nova do canal. Então entrem lá no canal, se inscrevam, assinem o sininho, dê o like e juntos vamos jogar a mensagem para mais pessoas visualizarem e também assistirem, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, vamos para o estudo da lição. Nós vamos estudar aqui, recapitularmos a lição de sábado, né? Dar uma pincelada de sábado. A lição de sábado fala assim, verso para memorizar. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou, o tocou na ponta do cedro. Esther 5, capítulo 5, versículo 2, né? Então, aqui está comparando o rei Assuero como Jesus Cristo, né? Que usou de misericórdia para com Esther. E mulher significa na Bíblia igreja, né? Então o rei Assuero aqui é comparado como Jesus, e Esther é comparado com a igreja de hoje, né? E agora nós vamos entender um pouco mais sobre esse versual, né? Na parte de domingo, fala que fome na casa do pão. Aonde teve fome? E que casa que é essa? Né? Então, quando você pega Belém, a cidade de Belém, ela é traduzida com essa frase aqui: fome na casa do pão. O significado de Belém é fome na casa do pão. Jesus nasceu aonde? Em Belém. E Belém estava passando por uma fome muito grande, né, de pão. E eu costumo dizer assim, e é verdade, né, se a gente for analisar, Jesus, né, é o pão que desceu do céu. Ele nasceu em Belém. Então ali ele supriu a fome de todos que estavam ali. Não só deles ali, né, mas até o dia de hoje, né? Então, quando pegamos aqui, fala sobre, aí vai contar um pouco sobre a história de Noemi e Ruth, né? Noemi tinha seus dois filhos menores com seu esposo ali, né? Elimeleque. Eles estavam morando ali em Belém, e ali eles tiveram uma grande fome, né? Bateu uma grande fome ali em Belém, e Elimeleque decidiu pegar a sua família. Ali ele pegou a Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion, e foram para uma terra bem distante dali, chamada de Moabe, né? E chegando lá, eles conviveu ali por muitos anos, trabalharam, lutaram ali na terra, né, para sobreviver. Só que chegou um momento que Noemi ficou viúva, e só com os dois filhos, Noemi e seus dois filhos. E Malom casou-se com Orfa, a sua nora, chamada Orfa. E Quilion casou com a Ruth, né? E passando 10 anos depois da morte de seu esposo, os dois filhos de Noemi veio a falecer. E naquela época eles tinham uma tradição. A mulher não tinha
uma autoridade, não tinha voz, como temos hoje, as mulheres aí, né? E antigamente não tinha isso. Então, ou seja, se a mulher ficasse viúva e tivesse filho homem, então ela teria um resguardo. Ele responderia pela casa, né? Só que nesse caso, ela teve a má sorte, vamos dizer assim, de ter o esposo falecido e os 2 filhos. Naquela época, eles valorizavam muito o filho homem. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus, o Messias, viria, o menino, então eles acreditavam que veriam naqueles dias deles, então cada parto que falava que era um menino, eles achavam que era o Messias. Então por isso, quanto o homem quanto a mulher, favorecia mais o homem, né? E Noemi ficou nessa falta de sorte aí. Além de perder o seu esposo, ainda perdeu seus 2 filhos, né? Difícil. E ali, ela passando necessidade, porque ali criou uma grande necessidade dela ali, né? E ela chamou as 2 noras e falou assim: agora vocês vão para suas famílias, volte, e eu vou voltar para minha terra, em Belém. Porque é o seguinte, Elimeleque, quando ele saiu da terra de Belém, ele deixou umas propriedades lá. Só que Noemi só poderia ter acesso a essas propriedades se ela se aproximasse com os parentes mais próximos. E o parente mais próximo ajudaria Noemi a recuperar suas terras. Só que a órfã é uma moça boa também ali, né? As 2 eram boas para com Noemi. E ela voltou para sua família, só que a Ruth não. A Ruth falou assim: aonde você dormir, eu vou dormir, aonde você for, eu vou, o teu Deus será o meu Deus. Então, foi uma atitude muito nobre. E ali, ela foi, né, junto com Noemi para Belém. E chegaram lá, eles estavam passando uma necessidade grande, e na época de uma colheita, e Noemi foi idosa, descansar, e Ruth foi para a roça colher. Naquele tempo eles tinham costume, as espigas que caíssem no chão, ou o grão que caísse no chão, deixaria para as órfãs, para as viúvas, né? Para os necessitados, né? Enfim, e ali colheriam ali, né? Os grãos. Ela foi colher na terra de Boaz, e Boaz viu algo nela que despertou um amor à primeira vista, né? E ele falou para os seus servos: deixam cair mais grãos para ela, né? E não só para ela, mas tantos outros, né? E ali a Ruth falou para Noemi. Noemi disse: ele é o parente mais próximo que eu tenho. Só que Boaz não era o parente mais próximo, tinha mais um mais próximo. Aí Boaz chegou até esse outro, porque ele teve que respeitar a hierarquia daquela época. Ele chegou até esse outro, e esse outro disse: não tenho interesse em ficar com as terras, porque se ficar com as terras tem que ficar com a viúva e tem que ficar com a nora. E ele não tinha interesse. Passou toda a autoridade para Boaz, e Boaz assumiu legalmente, né? E ali se casou com a Ruth e assumiu as terras de Noemi também e assumiu Noemi. Então, ou seja, ele entregou de volta para Noemi as suas terras. Resumindo, Boaz nesse momento faz o papel de quem? Faz o papel de Jesus. Satanás, ele se apossou desse planeta Terra sendo dele. Lembra a história de Jó? Quando ele foi aparecer nos concílios no céu, onde estavam todos ali dos planetas que não caíram. Aí Deus pergunta para Satanás de onde vem, ele falou de rodear a terra. Mas por que Deus estava tendo aquele diálogo com Satanás ainda depois de 4.000 anos de pecado? Porque Satanás ainda tinha acesso ao céu. Porque Adão pecou e Adão deu toda a autoridade para Satanás. E Satanás tinha como dono essa terra, planeta Terra. Então ele tinha acesso ao céu ainda. Ele ficou, depois do pecado, 4.000 anos tendo acesso ao céu ainda. Entrando e saindo do céu, nos concílios do céu.
E quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, Jesus toma de volta aquilo que Adão passou para Satanás. E Jesus vai lá, resgata o planeta Terra. Aí então acabou Satanás, a entrada dele no céu. Então, ou seja, agora Satanás não tem mais nada com o céu. Ainda está na terra porque não chegou o seu julgamento. Então, agora Jesus é o nosso resgatador. E bem assim a história de Ruth com Noemi e Boaz. Boaz agora se torna o resgatador. Então, ou seja, Ruth hoje é nós, igreja, e Jesus, nosso irmão mais velho, o resgatador. É incrível essa lição, viu? Amei de verdade, amei. Então, terça-feira, né? A lição, aí eu resumi de domingo e de segunda. Na lição de terça, aí temos uma pequena entrada de Moisés aqui na lição de terça. Moisés vai para o monte e ali Deus fala para Moisés que ele vai vai passar pela morte, né? E Deus mostra a terra prometida para Moisés, né? Foi um homem que também sofreu muito, os hebreus do Egito, né? Sofreu muito. Moisés também teve uma vida, um ciclo de 40. Ele passou 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, né? Voltou para resgatar os hebreus, enfim. E ali aquela multidão, né, de hebreus, né? Eu acredito que seja mais de 2 milhões, porque falava 600 mil homens, mas não contava crianças, idosos, mulheres. Então eu acredito que tem mais uns 2 milhões de pessoas ali, mais ou menos. E Moisés passa todo aquele tormento, né? Toda aquela aflição pelo povo. Ele se apega com o povo, ele ama o povo, né? E Moisés ali peca também, como nós pecamos. Por isso que nós todo dia pedimos perdão para Deus. Seja pecadinho, pecadão, mas nós temos nosso deslize. Para Deus pecado é um só. E Moisés também pecou. E quando Moisés sobe no monte, Deus fala para Moisés: Moisés, tá vendo ali a terra prometida? Vocês ficaram 40 anos navegando aqui, ó, em círculo, e a terra está aqui, ó, do outro lado do monte. Aí Moisés contempla, vê o infinito ali dos olhos dele, né? Até onde o olho dele alcança. E Deus fala assim: mas o povo vai entrar, mas você não vai entrar. Aí Moisés fica meio triste, aí Deus fala assim: você vai passar pela morte. Moisés passa pela morte, só que quando Moisés passou pela morte, está o corpo de Moisés ali, aí vem Satanás em pessoa, todas as hostes do mal ali. Eles vêm para quê? Para querer tomar o corpo de Moisés. Tipo assim, esse corpo me pertence. Ele acha que ele é dono do corpo de Moisés. Por quê? Porque ele falou para Deus assim, para Jesus: Moisés pecou o mesmo pecado que eu cometi, o orgulho. E Jesus falou assim: nananina não. Resumindo, né? Moisés pecou, mas Moisés foi perdoado. Então Jesus também morre por Moisés. Esse é o mais bonito, né? Aí Jesus ressuscita Moisés e leva Moisés para o céu. Moisés é um tipo é um símbolo, né? Ali foi a primeira ressurreição que Jesus faz, e Moisés é um símbolo, né, daquelas pessoas que morreram, nossos parentes, avó, avô, né? Tantos outros que morreram, né? Aline, tantos outros. E ali é a promessa que todos que passarem pela morte, até nós não sabemos, que passarem pela morte, ter a convicção e a esperança que vai ressuscitar naquele grande dia, que Jesus está com a chave da sepultura, né? Chave da morte, né? Então a história de Ruth traz isso, a obra de Cristo, né? Relacionado à morte e à vida, né? Aí eu te pergunto, às vezes você me pergunta, mas que Satanás queria o corpo de Moisés? Só que se Satanás tivesse acesso ao corpo de Moisés, Satanás, ele ele ia fazer um grande estrago. Porque Satanás, ele não pode ressuscitar alguém. Só que ele pode
incorporar no corpo de alguém, né? Ou se parecer com alguém que já morreu, para confundir os que estão vivos. Agora imagine se ele tivesse acesso ao corpo de Moisés. Ele voltava lá no acampamento. O estrago ele ia fazer lá no acampamento, né? Mas Deus não permitiu, glória a Deus, né? Então aí vamos para a parte de quarta-feira, né? Que faz a história de Amã e Satanás, né? Aqui Amã faz o papel de Satanás, né? E quem é Amã? Amã é o braço direito do rei Assuero, né? O rei Assuero dá toda a autoridade para Amã. E Amã ali, ele abaixa um decreto, né? Que todos têm que adorar ele, né? Ele tem o mesmo, por isso que fala assim, Amã e Satanás, porque ele tem as mesmas características, a mesma coisa que Satanás criou no céu, habitou nele, na Amã, né? O orgulho, a avareza, a arrogância, o espírito de querer ser adorado, né? E Amã aí baixa esse decreto e Mardoqueu, né, tio de Esther, Mardoqueu, ele passa por Amã e ele não se inclina para adorar Amã. Amã ele se incomoda com aquilo lá, porque ele lançou um decreto, é obrigatório, né? Decretado, né? Ou seja, o decreto já fala que é um decretado, né? E Amã ali, ele, como se diz, se incomoda e prepara, né, uma armadilha para Mardoqueu, né? E não só para Mardoqueu, ele prepara uma forca, mas não só para Mardoqueu, mas todo o povo de Israel, né? Todo o povo de Deus. E Mardoqueu é tio de Esther. Esther foi órfã de pai e mãe. Mardoqueu, o parente mais próximo, pegou ela como de menina, criou, ensinou os caminhos do Senhor para ela, mostrou o que ela tinha que fazer, preparou ela, que era Mardoqueu era uma pessoa muito abençoada, muito cheia do Espírito Santo, então ele preparou a sua sobrinha. Aí, quando a Amã faz essas coisas todas, essa armadilha toda, antes disso, o rei Assuero era casado e quando ele mandou chamar a sua esposa para estar na sua presença, ela se negou de estar na sua presença e ali deixou ele muito enfurecido e ele não quis mais saber dela e ele avisou todo o reinado ali para chamar todas as moças que ele queria escolher uma nova esposa e mais rápido possível, Mardoqueu ali, ele pega a sua sobrinha, se prepara ela e põe ela nesse concurso e, incrível que pareça, ela provavelmente deve ser uma moça muito bonita ali, atraente, e ela vai ali, conquista o coração do rei, Assuero, e é escolhida, né? Também intermédio por Deus, né? Escolhida por Deus também. E um dos momentos que quando Mardoqueu conta para Esther a estratégia de Amã, que ele preparou a forca, que ele matou os judeus, só que o rei não sabia que Esther fazia parte ali dos judeus. E chegou a hora dela se revelar. Só que ela foi se revelar de uma forma diferente. Ela não mandou um recado para o rei, a Esther quer falar com você. Não. Ela entrou, ela abriu a porta assim na sala do rei lá, ela entrou. E nisso ali, os soldados ali poderiam, naquele momento, executá-la com autorização do rei. Porque ela era como se fosse uma afronta, ainda mais mulher, que não tinha autoridade nenhuma. E ali, onde o verso áureo fala, né? Se a gente pegar aqui o verso áureo, ele fala que quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. O rei estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão, e Esther aproximou e tocou na ponta do cedro. Então, ou seja, tinha dois caminhos para Esther naquele momento ali. Era morrer ou ser perdoada. Quando o rei pega o cedro que ele está na mão, ele estende para Esther, ela toca na ponta, cedro de ouro, ali o rei está mostrando para todo mundo ali que a perdoou. Aí o rei fala, pode chegar mais perto.
pode falar o que você quer. Aí ela fala, meu rei, eu vou preparar um jantar para você. Aí o rei fica contente e topa de ir nesse jantar. Só que quando chega lá tá a Amã também nesse jantar. E ali eles têm uma conversa. E ali ela desmascara a Amã. A Amã cheia de orgulho. Nossa, eu sou importante para a rainha. Que ela também me chamou para esse jantar. Só nós três nesse jantar. Só que chega lá, ela desmascara ele. E ali o rei Assuero ali, todo mundo já sabemos da história, descobre realmente, manda investigar, e é verdade o que ela falou. Tudo por intervés do tio dela, que o tio dela ficou sabendo, passou para ela e ela foi usada por Deus, né? Mas antes disso ela convoca, né, todo mundo dos judeus para ter 3 dias de jejum, porque ela ia falar com o rei, e o rei usou de misericórdia, e aquela forca que Amã preparou para Mardoqueu, aquela forca realmente serviu, foi para ele, foi usada para ele, e o povo de Deus foi liberto. Então, ou seja, nenhum povo de Deus foi morto. Esther ficou feliz com seu marido, com Assuero, né, seu rei, e seguiram em frente à vida, mas Deus ali interviu, Deus ali abençoou, ajudou. Bem assim vai ser nos nossos dias. Esther representa a igreja, que somos nós, e o rei Assuero agora representa a Cristo, a Jesus Cristo, nosso resgatador. É porque quando saiu o decreto lá em Apocalipse 13, fala sobre 2 decretos. O decreto dominical, que essa briga entre o bem e o mal, ou seja, entre Satanás e Deus, envolve adoração, e essa adoração vai ser um dia da semana, que é o domingo, ou seja, para Deus é o sábado, para Satanás é o domingo, e Satanás vai convencer esses líderes religiosos, que seja o poder papado, e o líder da nação mais poderosa, que é os Estados Unidos, a se unir. Aí todos os outros países também vão se unir, e juntos com, aí entra o político e religião, né, junto, né, tantos outros pastores, outras denominações. Como hoje eles já falam que domingo é o dia de guarda, porque Jesus ressuscitou domingo, mas eles não entendem que não foi o dia que Jesus ressuscitou, mas o dia que Jesus guardou, porque Jesus, quando morre na sexta-feira, que ele é enterrado, ele já morreu por nós. Então ele tinha que ter ressuscitado naqueles momentos ali. Ele não ressuscita. No sábado, então, de manhãzinha, ele não ressuscita. Então, aonde Jesus estava, nessas 24 horas do sábado, ele estava na sepultura, esperando o Pai ressuscitá-lo. Então, Jesus ressuscita só na manhãzinha do domingo. E por que só na manhãzinha do domingo? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Simples assim. E Jesus, era Deus, mas ele sendo Deus, ele era filho de Deus. E o filho não é maior que o pai. E o filho teve que também esperar, né, no pai, aguardar o santo dia do pai. Deus, quando fez o planeta com a boca, ele faz o sábado, a Bíblia fala que ele faz o sábado, e no sábado ele faz 3 coisas. Ele descansa, ele abençoa e santifica. Então, ou seja, ele abençoou, santificou e descansou. Deus estava cansado? Não, porque ele fez o planeta com a boca, mas ele descansou para nos dar exemplo. Que ele, sendo Deus, descansou, agora nós, meros mortais, não vamos descansar? E hoje ele descansou, e hoje as pessoas enchem a boca e falam que não precisamos mais guardar o sábado. Isso porque Deus descansou. Imagina se Deus não tivesse descansado. Ah, não, nem Deus descansou, porque eu vou descansar. Tá entendendo? Então ele descansou para dar o exemplo, abençoou, uma bênção, e santificou é separar. Eu tenho essa caneta, eu separo a tampa, a caneta da tampa, eu santifiquei a tampa, separei. Então, ele separou dos 6 dias da semana. Os 6 dias são importantes para Deus, são abençoados por Deus. Só que o 7º dia é separado. Então tem essa diferença. E Satanás vai agora vir com os poderes religiosos e políticos, vai pôr um decreto, vai conquistar o mundo como sendo o domingo da família, o domingo ecológico, o domingo da natureza, enfim. O mundo precisa de um descanso. Realmente, nós seres humanos, 7 dias da semana, precisamos de um descanso. Mas poderíamos descansar terça, quarta, quinta, sexta, domingo, qualquer outro dia, sim. Mas o assim diz o Senhor está sobre o sábado. Então nós temos que ouvir o assim diz o Senhor.
não assim diz o homem, né? Então, quando Satanás vir cativando a população, quando ele ganhar a população no amor, entre aspas, que é o domingo da família, aí todos vão aceitar. Aí vai vir o decreto. Agora é um decreto, decretado. É obrigado guardar o domingo. Agora já não existe mais amor, agora é obrigação. Então, o que nós fazemos no sábado, não compramos, não vendemos, não fazemos nada, é o que vai acontecer no domingo. Não vai poder sair de casa, não vai poder comprar, não vai poder fazer nada. É um dia santo, sagrado. Então, o que nós fazemos no sábado, Satanás vai transferir para o domingo, porque Satanás sempre quis imitar o próprio Deus. Então, vai ser 2 decretos, no Apocalipse 13 fala. Esse é o decreto dominical, que nós chamamos de decreto dominical, que é não pode comprar e nem vender. Aí o outro decreto é um decreto de morte, que quando lançar esse decreto de morte, aí eles vão fazer uma reunião na calada da noite, como Amã fez aqui tudo na caladinha, né? Aí quando for para matar o povo de Deus, aí Jesus vai rasgar o céu e vai vir resgatarmos nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, nos buscar. Amém? Então, assim como no tempo de Esther não morreu nenhum povo de Deus, nem Esther, nenhum povo de Deus, né? Bem assim vai ser nós. Nós não vamos passar pela morte. Naqueles dias do decreto de morte. Por quê? Porque Jesus vai vir nos buscar. História bonita, essa foi a história de quarta. E quinta-feira tem aquela frase bonita. Para um tempo como este, né? Que tempo como este, né? Aí quando a gente pega, né, a história de Esther, lá em capítulo 4, versículo 13 a 14, que ela tem um diálogo com o tio, aí o tio fala, né? Não tem outro tempo como este, né? Aí aqui também fala que Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. Então, ou seja, pincela também a história de Jacó, que o povo de Deus, antes de tudo, quando lançar esse decreto dominical, aí entre o decreto dominical e o decreto de morte, o povo de Deus vai sofrer muito, vai sofrer muito. Vai passar uma angústia como nunca houve desde a fundação do mundo, e é chamado como angústia de Jacó. Jacó estava na casa dos seus pais ali, o irmão mais novo, né? Esaú, que é o irmão mais velho, que era para receber a bênção do pai, que eles tinham esse costume de passar por primogênito, né, a bênção, né, antes de morrer. Ele ali no seu leito passou, ia passar por Esaú. Esaú é caçador, Jacó fica na barra da mãe ali dentro de casa, não sai, e Esaú é mais velho, caçador, vai para o mato caçar. E o pai dele falou assim, o pai dele falou, Isaac fala para Esaú, busca uma caça, prepara e me dá de comer que eu vou te fazer a bênção. E ele faz isso. Só que o tempo que ele está lá caçando, a mãe vê aquela situação ali, só que Deus tinha prometido que Jacó seria o dono da bênção. Deus já tinha prometido para Jacó. Não era Esaú. Só que pela lei ali, do ritual ali, Esaú era para ser o primogênito, né? Ou seja, é o primogênito, era para pegar a bênção. Só que ali, o que ele faz? Ali, a mãe quer dar um jeitinho, como nós queremos dar um jeitinho às vezes, né? Deus tem uma promessa na nossa vida, tá demorando, vou dar um jeitinho, né? Como Sara também quis dar um jeitinho, enfim. E ali ela se arruma, pega a pele de cordeiro, algo muito peludo, passa no Jacó, e ali Isaac está sem as vistas, põe a mão, vê que é ele, ela faz o caldo lá, ele come, e ali Isaac abençoa Jacó, e quando Esaú chega da caça, aí Isaac fala, não, já te abençoei. Não abençoou eu não, pai. Aí ele entende que foi a mãe ali e o seu irmão que armou. Aí ele quer matar seu irmão, aí seu irmão foge para ele não matar, e ele vai perseguindo. Aí a mãe dela falou assim, a mãe dele, Jacó, fala, foge para as terras do seu tio, Labão. Aí no meio do caminho ele tem medo, ele passa ali seus momentos difíceis. Ali ele tem um sonho de uma escada,
do chão ao céu, e nessa escada subia anjos e descia anjo. Ali a escada representa Cristo, né? Que Cristo interliga o céu e a terra. E ele acorda e ele fala, né? Ele coloca uma pedra ali e fala assim: vou fazer um pacto com o Senhor. Se o Senhor me levar até a casa do meu tio, me der o de comer, me der de beber, não deixar eu morrer, não deixar nenhum mal acontecer comigo, ali ele entrega tudo a sua vida a Deus, né? E Deus honra esse compromisso com ele. E passa os tempos, ele trabalha 7 anos para ter a primeira esposa, que é a sua prima. Só que ela era mais nova, aí o Labão engana ele, aí teve que trabalhar mais 7, aí ele casa com a mais nova, depois ele teve casa mais velha, né? Aí ele trabalha mais 7 anos pela mais nova. Aí quando ele vem voltando com seus filhos, com seus rebanhos, ele é bem próximo, bem rico. Aí ele vem voltando para casa dos seus pais, o seu pai já é falecido, eu acredito que a sua mãe também é falecida, eu acredito. E ali ele tem um encontro, a notícia, né? Que o seu irmão está vindo de encontro, só 400 homens, né? Para matar Jacó. E Jacó só estava com o rebanho e sua família, não tinha soldado, não tinha ninguém ali, nada de guerra, não entendia nada de guerra. Então ele ali temeu pela sua vida, aí ele atravessou todos os seus rebanhos, seus criados, e sua esposa, seus filhos, para um outro lado de um corgo que tinha ali, um represado. E ele ficou antes do corgo ali, passou ali a madrugada dentro ali, clamando a Deus, né? E numa dessa aí, ele falou: não vou sair daqui sem minha bênção. E de repente, Deus mostra para ele: olha ao teu redor. Ele vê muitos anjos. Aí fala assim: você está com centenas de anjos ao teu redor. E ele persiste na sua bênção. Ali é onde vem um anjo, luta com ele. Ele gruda no pé do anjo. E ali começa uma briga. E o anjo toca no seu quadril. E ali desloca o seu quadril. E Jacó passa ali o resto da vida mancando, né? E esse anjo era o próprio Jesus. E Jesus o abençoou, né? Amém? Então é isso que Deus quer que a gente faça. Passamos a madrugada, clamamos, orando, tendo uma vida diária com Deus, para que possamos, como se diz, buscar a nossa bênção com Deus e Deus nos abençoar. Não que Deus nos abençoe, mas Deus quer todo dia a gente clamando, orando pela nossa vida, intercedendo pela do outro, né? Para que juntos possamos conquistar a nova terra, nova Canaã, né? Então, aí é por isso que é chamado a angústia de Jacó. E nós vamos passar por essa angústia de Jacó, só que nós somos os remanescentes. Deus fala aqui que nós somos os remanescentes, né? Assim como os romanos perseguiu por 1260 anos o povo de Deus, 3 anos e meio profético. Nós acreditamos agora em a profecia de Daniel, que Daniel e Apocalipse concluem a mesma profecia. Uma começa e a outra termina, né? Conclui. E tempos diferentes, épocas diferentes. E nós acreditamos que depois, quando lançar o decreto de morte, vai passar 3 anos e meio. O povo de Deus, antes do decreto de morte, 3 anos e meio o povo de Deus perseguido. No dia que eles lançar o decreto de morte, aí Jesus rasga o céu e vai buscar cada um de nós. Amém? Então essa aqui foi um pouquinho da história, né? Aí Mordecai fala, né, essa frase, quando a Esther vai lá, até o teu tio conta, né? Aí, tipo assim, ela foi escolhida, aí ela fala assim: mas e agora, tio? O que eu faço? Aí ele fala: quem sabe para um tempo como este? Então, ou seja, não tem outro tempo melhor para você, Esther, como este, de você cuidar do seu povo, cuidar de você. Agora está na hora de você ter uma família, seguir em frente. Até aqui eu te ajudei. E agora está na hora de você, como se diz, cuidar do seu povo, porque Deus vai te abençoar. E ali ela entende e ali ela se posiciona. E que Deus abençoe você, a mim, a cada um de nós. E se posiciona você, a sua vida, põe a tua casa em ordem. Que eu não tenho sombra de dúvida que Cristo está voltando. Nós somos os últimos, a nação escolhida, os remanescentes. O sábado e domingo, às vezes as pessoas não entendem, mas
não é ponto de salvação, mas ali é para saber quem é de Deus e quem é de Satanás. É simples assim, tá bom? Que Deus abençoe, essa foi a lição. E eu peço para vocês mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e toque no sininho para receber todas as notificações, tá bom? Shalom, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.